Retomando então, conversa de peso de hoje, meu amigo Kleber Flores. O nome popular é bandeirinha, né? Até hoje o pessoal fica como bandeirinha, mas o certo é assistente de arbitragem, né? Hoje, pela regra, né? Que a regra deu uma mudada ano passado. É árbitro assistente. Outros árbitros. Agora a regra fala em outros árbitros, não é árbitro mais assistente. Antes era árbitro assistente, Isso. vulgo bandeirinha. Exatamente. Daí agora que virou outros árbitros é árbitro assistente. A gente vai evoluindo devagarinho. No primeiro bloco, o Kleber contou um pouquinho da vida pessoal, de como conheceu a minha amiga Kélita, do filhão Abner, enfim. Mas, e a vida daí como assistente de futebol? Fizeste a faculdade de educação física, foi lá fazer o curso de arbitragem, e aí, vou testar, vou experimentar entrar nesse meio do futebol. Então, quando a gente ingressa na federação, a gente tem que estar fazendo o segundo grau, tem que ter o segundo grau completo, tá? Então, a gente faz o curso e começa na categoria C, com o segundo grau completo. Se você entrar na faculdade, no meu caso eu já estava cursando a faculdade, sim, você pode ser promovido para a letra B. Categoria C, arbitra jogos da divisão de acesso, das categorias de base até sub-19. Categoria B, o profissional até divisão de acesso, exceto o gauchão. E categoria A, que hoje onde eu me encontro, é todo o gauchão e todos os outros jogos, que pode ser escalado. Então a gente pode aparecer em qualquer escala da federação. 2009, outubro, eu formei. Uma semana antes do teste físico, eu fui treinar. Eu entrei na questão de peso, né? Eu era bem maior. Não era do tamanho do Jair Cuba, mas era fortinho. Um pouquinho menor, mas era fortinho. Eu fui fazer o primeiro teste, porque no nosso curso a gente fazia teste para entrar, teste de corrida para entrar. Era 2.700 lá na ESEF, eu não me esqueço disso. Eu fiz 2.900. Daí eu entrei, 2.900 metros 2.900 metros em 12 minutos. Entrei e comecei a treinar porque eu precisava perder peso. Eu estava com 97 quilos. Sim. Eu entrei na Unicinos com 104 quilos. Daí eu entrei em 2007. No final de 2009, no curso, eu estava com 80 quilos. Perdi 24 quilos, apesar... Isso aí dá. Eu consegui, todo mundo consegue. Então, eu perdi muita massa magra, eu não estava cuidando com musculação, eu não estava formado, então eu não sabia, eu não tinha entendimento de como me... E também não tinha dinheiro para pagar um bom profissional para me dar o suporte. Então, eu perdi muita massa magra e uma semana antes do teste físico, eu fui dar uma corrida, na Unicinos estava chovendo, e eu fui para a quadra de futsal, e os guris disseram, vamos jogar um futebol. Só para brincar, vamos. Claro. E daí o pessoal da segurança mesmo, que eram meus colegas, fui pegar a bola assim, deu um estouro no joelho. E eu, não pode acontecer, não sei o que e tal. Não, mas vou jogar de novo, é só uma dorzinha. Fui pro mesmo jogo. Nossa, forçou ainda. Forcei e estourei o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Foi um baque, fui conversar com a federação, com Luiz Fernando Gomes Moreira, que é o o nosso presidente, né? E disse, Kleber, fica tranquilo, faz a tua cirurgia e quando tu tiver melhor, tu nos avisa que a gente vamos fazer o teu teste. Sim. Não, tranquilo. Passou-se um ano, eu fiz o teste junto com outro curso da turma de 2010 e quando eu formei em 2009, eu tinha nota teórica para ser árbitro e teria que fazer o teste físico. Claro. Então, eu fiz o teste em 2010 com eles e já fiz para assistente, porque deram a opção de eu escolher, tu quer ser árbitro, tu quer assistente. Eu vi que Anderson Daron, com os caras grandão, forte, eu sou baixo, não vou conseguir botar aquela imposição física no campo, então vamos para assistência. Eu acho que posso ter sucesso aqui olhando por alguns outros assistentes que eu conhecia dentro da federação, né? O Conceição, o Marcelo Barizon, então essas pessoas que a gente tinha um pouco mais de intimidade. Daí fiz o teste em 2010, em 2011 eu ingressei na federação fazendo
os categorias de base, né? Letra C. Tu lembras do primeiro jogo que tu foi participar, né? Lembro. Eu, Lucas Mateus e a Andresa Mocelin, lá em Porto Alegre, no campo do Porto Alegre, lá Sim, do Assis. Isso, da família Assis na lá. Zona Sul. Isso. Até o primeiro escorregão que eu tive foi naquele jogo. Eu tava meio molhado. Era o quê? Sub-15. Sub-15. Grêmio... Tava nervoso, não? Um pouco. Mas é que depois a gente... e depois que a gente entra pro meio para dentro do campo, passa aquilo mais antes, assim. Daí Marcelo Rospide era treinador, estava ali junto. Então a gente começa a olhar aquelas pessoas que só via na televisão, né? Começa a ter esse contato. Essa parte é boa, né? Muito legal. E os dois times eram Grêmio, era Porto Alegre e Guarani de Espumoso, ou Grêmio de Espumoso. Sim. Um nome assim de lá. Foi a minha estreia, sub-15. Muito interessante. E como é que foi a tua ascensão para chegar ao fazer parte da arbitragem nível A, hoje podendo bandeirar inclusive Campeonato Gaúcho, enfim, as competições todas que organizadas pela federação? E como é que tu está pensando a projeção, né? Chegar à CBF? Vamos lá. Enfim. Então, a gente fica em torno de 2 anos em cada categoria. Correto. Né? Então eu já estava formando então eu já poderia ir para a classe B. 2012, final de 2012 eu fui promovido para a classe B, então 2013, 2014, 2015 eu fiquei na classe B, fazendo até a divisão de acesso. No final, nós estamos em 2018. Tu chegaste a ser assistente de jogos do Aimoré na divisão de acesso? Sim, já. Vários jogos. Vários jogos aqui em São Leopoldo. Eu não me engano, não sei se foi no fim. E agora eu vou fazer uma pergunta de torcedor aqui. Como é que é para ti, assistente de futebol, integrante da arbitragem, morando em São Leopoldo, enfim, tendo uma vida toda em São Leopoldo, só não nasceu aqui, mas nos últimos anos todos é de São Leopoldo, tua família é de São Leopoldo, a tua esposa, enfim, teu filho. E aí tu vai lá bandeirar no Cristo Rei, no Aimoré, o clube da cidade, teus amigos certamente vão lá frequentar, enfim. Tem alguma coisa diferente? Tu toma um cuidado maior para não correr nenhum risco? Ou isso é natural para qualquer jogo? Tem algum tipo de diferença, assim, por ser um jogo local, onde tu reside, onde as pessoas te conhecem, tu conhece as pessoas? Ou isso, independente de onde tu fores, a forma e o teu preparo é o mesmo? Tem 2 fatores. Primeiro, eu vou sair do estádio e vou para minha casa, que é na mesma cidade. Claro. A questão da segurança. Infelizmente, o futebol trabalha muito dentro da emoção. Sem dúvida. Então a gente não sabe quem é o torcedor que está ali atrás da tela, né? E eles estão nos vendo e a gente não está vendo eles. Então eles sabem quem eu sou e eu não sei quem são eles. Então tem que se proteger um pouco assim. Então a gente entra, os árbitros, a gente entra todo mundo junto num carro só, vai lá, faz o jogo, sai e depois eu não saio, não entro sozinho e não saio sozinho. Tem a parte que é muito legal, que o pessoal da Aimoré é bem receptivo, porque eu conheço ali, às vezes tem algum amistoso, a gente vai olhar, tem algum jogo que eu não estou escalado, eu vou olhar, eu cumprimento todo mundo. Então é isso, mas a questão de estar dentro do campo é igual para qualquer jogo, para qualquer campeonato que a gente é escalado. E quando tem o erro, ou a torcida acha que tu errou e começa a corneta ali atrás, seja no Aimoré ou em outro lugar? A gente vai aprendendo com o tempo a não ouvir o que está sendo lá fora, né? Exatamente. Claro que quando tem mais torcida a gente ouve menos. Quando tem só um correndo atrás de ti ali gritando, isso começa a te incomodar. Sim. Só que quando a gente pega a concentração e coloca dentro do campo, tu anula aquilo, né? Então, e tu vai aprendendo a lidar com isso, entra aqui, sai aqui e continua o jogo. Já tiveram jogos assim que enfim, fizeste seu trabalho como assistente e deu aquele lance polêmico, enfim, reclamação, e aí depois, de alguma forma, eu estou assistindo ou repensando em casa, poxa, eu errei mesmo, um cara não estava impedido, ou o cara estava, enfim. Graças a Deus. Não procura pensar muito nisso. Não, a gente procura fazer uma autoanálise, né, até para saber. Graças a Deus, todos os jogos que eu fiz, que foram filmados, porque nem todos são filmados. Claro, hoje pela federação todos são filmados e vai para lá. Então, se não é um erro muito gritante, eles não reclamam. Então, eu não tive nenhuma chamada da comissão assim, Kleber, tu errou nesse lance, procura fazer assim. Graças a Deus até então não.
No último campeonato da Copa Ipiranga que teve aqui, que é agora internacional, vem time da Argentina, do Uruguai e tal. Eu tive um. Transmite em dezembro, isso mesmo. Até a gente se encontrou lá no Sesc, lá, ou na PUC, algum lugar. Daí eu errei um lance, que a Kelly me disse, eu acabei não olhando o lance. Até tem que separar, tá gravado lá, tem que arrumar um tempo para olhar, porque foi agora no final do ano corrido. Então, a gente procura olhar para ver o que eu estava errando, onde eu estava concentrado. Porque a maioria dos erros são falta de concentração. Todos os árbitros e árbitros assistentes que estão dentro do campo de jogo, eles conhecem a regra. Sabem o que tem que fazer. Só que a questão na hora de não estar ligado. Aprendi com o Altemir Hausmann isso, falar rapidinho sobre isso, porque senão vai acabar nosso tempo, né? Não. O Altemir falava, tira foto. Então a gente vai tirando foto de todo momento. Então ligado ali ajuda. Uma pergunta de leigo. Eu de ouvir falar, já ouvi assistentes comentando que o pior lance para o árbitro assistente, para o bandeirinha, é aquele que vê o lançamento lá de trás e o cara está disputando a linha com o zagueiro. É esse mesmo ou é aquele do contra-ataque rápido, do passe, da passagem do atacante, o zagueiro saindo? O que é pior para ti como assistente? Bom. Ou acaba sendo um todo? Porque a gente fala e infelizmente o que aparece na arbitragem é quando erra, né? Quando acerta e vai tudo legal, praticamente ninguém comenta nada. Né? Mas esses tipos de lances são os mais complicados para ti que é assistente? Puxar a brasa para o nosso assado, para o lado da assistência, né? Mas todos são muito difíceis. Claro que tem quando o cara está lá 2 metros, é fácil. Sim. Mas essa questão de ele estar longe, depende do estádio que você não consegue recuar, porque a gente usa aquele espaço ali, às vezes não aparece na TV. Uhum. Normalmente o assistente número 1, que está aqui, não aparece na TV porque ele está procurando o ângulo para abrir a visão dele. Então, tem amplitude, né? Isso. Então, quando a bola vem de muito longe e o cara está muito perto de ti, fica difícil de tu enxergar a linha de fundo ou a linha do meio de campo. Então, tu tem que ter noção, tu tem que acostumando durante o jogo. De profundidade. Né? Isso, acostumando durante o jogo a dar o passo do mesmo tamanho do dele. Entendeu? Então, ele dá tu dá entendeu? Então, é essa técnica que eu uso. E procurar um ponto... Uma referência. Um ponto de referência do outro lado do campo. Isso. Mas é complicadinho também. A questão quando entra para dentro da área e vai e volta e um sai e outro entra também. Você tem que ficar ligado. Muitas vezes o pessoal questiona, né? Aquele lance de cobra o escanteio, por exemplo, o que cobrou o escanteio, ele não cobra dentro da área, ele cobra rolando para trás. Uhum. E aí quando a bola... então ele cobra, a bola sai da área. E aí a bola volta nele e ele está voltando. Mas daí ficou um zagueiro lá dentro. Lá tem que cuidar, aí, fazer todo. Porque, olha, é humano, né? Tem que lembrar que é um ser humano que está ali. Isso aí. E aí tu não é máquina para cuidar tudo. Tem que ver cuidar, tudo, né? E tem que... Hoje a gente é desfavorecido, digamos assim, pelas câmeras. Tem muita câmera. Claro. A gente tem são 6 olhos, né? Exatamente. Hoje aqui no Gauchão a gente é o árbitro, mais 2 assistentes, mais um quarto árbitro, 8 olhos. Até em cima disso, a gente já está encaminhando para o final, Cleber. O que tu pensa do VAR, hein, do árbitro de vídeo? É um avanço, ajuda a arbitragem realmente? Ou é algo que, até agora teve o congresso técnico na CBF, os clubes preferiram não utilizar no Campeonato Brasileiro. Sim. Na Copa do Brasil vai ter a partir das quartas de final. Na Libertadores a gente viu na semifinal do ano passado, inclusive na Arena, né? Teve uma polêmica grande que o árbitro não quis utilizar ou não foi chamado, enfim. Como é que tu vê essa situação? É um sistema que ele pode vir a legitimar um erro, porque o erro é ser humano, é de um ser humano. Só que ele é complicado na questão de usar, porque ninguém vai querer usar contra o seu favor, né? Sempre vai querer ser assistido por isso, digamos assim. Então, o Campeonato Brasileiro foi falado, então tem que ser estudado, tem que ser analisado, tem que preparar pessoas, porque dentro do campo de jogo é uma coisa, se você olhar na TV é uma coisa, é outra, né? A gente sempre fala que da arquibancada eu nunca errei, então atrás da câmera que você consegue, a gente vê os comentaristas de futebol falar, 3 vezes passa o lance, o árbitro errou, mas ele só viu uma e decidiu em 1 segundo. Exatamente. Né? Então ali é o que a gente tem que... Então eu vejo que pode salvar, digamos, a questão do Henry lá, era a França e a França foi para a Copa do Mundo. Irlanda, que ele toca que ele toca com a mão. Isso legitimaria o placar do jogo, né? Então tem que ser um negócio devagar, estudado,
conversado, preparado. Ajuda, só que... Teve um lance clássico ano passado, de assistente, que marcou muito, no jogo Inter e Luverdense no Beira-Rio, até eu estava na transmissão desse jogo, e o assistente, o jogador do Inter entra e ele pensa que a bola vai para um jogador e ela vai para outro, e ele levanta a bandeira, os jogadores da Luverdense param, e aí o Inter acaba fazendo o gol já 45 do segundo tempo. E tu tem esse cuidado para dar aquele segundo a mais, esperar o que vai acontecer, para não ter essa precipitação? Ano passado aconteceu um lance, não é bem parecido, porque foi do outro lado, mas com o Jean-Pierre, a gente comunica pelo rádio muito. Defesa, defesa, defesa. Quem tocou a bola para trás e tal. Aconteceu um lance, estava um jogador impedido e um jogador em posição no meio de dois zagueiros, em posição legal no meio de dois zagueiros. A bola vem em direção a esse cara impedido, esse cara sai em direção à bola. Nossa. E eu esperando. O cara que está em posição legal domina a bola e entra, e a zaga levanta a mão, gritando, e o Jean me olhando, e a gente falando, e eu deixa. Ele bateu para fora, não deu gol, não deu tudo aquilo, mas eles reclamaram. Mas a gente tem que esperar até o último segundo para quem vai pegar a bola, se está em posição. Porque é nova determinação. Tem que esperar a bola chegar para marcar, né? Então essa é a parte que tu tem que ter um pouco de calma. Só para encerrar, eu te perguntei da parte ruim, né? De quando erra e como é que é para ti ver depois. Mas e a parte boa, hein? Quando tu marcou lá o impedimento, ou validou um gol, ou marcou um pênalti como assistente, e todo mundo reclamou, o time que sofreu, né? Não foi, e daí depois vai olhar, eu acertei, estava certo. Eu creio que dá uma satisfação, né? Muito. E também tira um peso das costas, né? Tira. Porque na hora tu não sabe, né? Claro, exatamente. Teve um lance... Tu vai saber só depois. Teve um lance que aconteceu comigo lá na PUC, o ano passado, eu acho, o ano retrasado, não lembro. Que um lance muito difícil. O jogador estava do outro lado, todo mundo na minha frente, ele estava com a coxa na frente. Nossa! E eu, na hora do passe, eu vi, levantei, pensei, fiz besteira. Sim. Continuei e tal. Os caras reclamaram e tal, um pouco, porque foi um lance que não era gol mesmo. Depois eu fui olhar, o cara tava com uma coxa na frente, como é que eu vi isso do outro lado? Então, graças a Deus, claro, a gente tira a fotografia. Mas ali, é isso que eu digo, eu creio que dá um alívio e uma satisfação boa. Tô fazendo certo. A gente treina, a gente trabalha. O principal da arbitragem é isso, né? A gente às vezes questiona, o torcedor briga muito, mas o árbitro quer mais é que seja tudo dentro da justiça, que ele marque o que realmente está acontecendo, né? A gente não tem time, né? A gente não torce ali para um time só. A gente chega lá, quer legitimar o resultado da partida. É isso que a gente quer fazer. Acertar quanto mais melhor, é onde que a gente vai crescer nos lances difíceis, que precisa da arbitragem. Porque dá gol, impedimento fácil, falta, empurrão, todo mundo dá. Mas levar a partida, né? Ter aquele controle todo da partida. Até porque isso vai fazer vocês crescer na carreira também. É isso que faz a gente crescer. Quem sabe o Kleber ali na frente não está aí pelo Brasil e até chegando a um escudo FIFA ou algo assim, né? A gente está aí trabalhando para isso. Trabalhando muito, e Deus abençoando as coisas usando, né? Amém. Kleber, uma satisfação. Parabéns é minha, pelo trabalho. Muito obrigado. Sucesso cada vez maior, viu? Obrigado. E continua cuidando bem da minha amiga lá, claro, da Dona Kelly, também. Um beijo para toda a família leal lá, né? Isso. Tá certo. Hoje tivemos uma conversa de peso com o grande Kleber Flores, assistente de futebol da Federação Gaúcha, e um famoso bandeirinha, né, como o pessoal brinca, contando um pouco das histórias aí do meio do futebol. O Conversa de Peso volta no próximo programa.